Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje é a volta dos desabafos. Eu estou aqui com a minha amiga querida Jaque. E aí, Jaque? Oi, Thali, tudo bom? Oi, gente. Estava sumida, mas voltei. Voltei cheia de vontade de desabafar. E é isso, estou muito feliz de estar de volta. É muito bom conversar. Nossa, a gente está se segurando para não desabafar sobre várias coisas de uma vez só, né? Então, para essa nova temporada aí de desabafos, essa volta, a gente preparou assim, né? Vai ser meio livre, tá, pessoal? A gente quer falar um pouco sobre mudança de contexto e estar vendo várias coisas ao mesmo tempo, de diferentes contextos, tudo em todo lugar ao mesmo tempo e agora, como aquele filme, que é um pouco. Aqui, né, vocês sabem, a gente fica numa conversa entre amigas, desabafando. Não necessariamente a gente tem uma super solução para as coisas, né? Mas a gente gosta de conversar, desabafar, enfim, né? Às vezes, quem sabe no final a gente chega aqui com alguma dica, alguma conclusão, mas eu trouxe esse tema, né? Tava conversando com a Jaque, porque acho que é um pouco o meu dia a dia e eu acho que é muito do dia a dia de pessoas de produto também, né? Então, acho que eu quero desabafar um pouco sobre como é difícil, eu acho bem desafiador, assim, a mudança de contexto e vários assuntos diferentes. E aí, para a gente iniciar esse papo, queria entender, Jaque, como é que é a sua relação, assim, com essa questão de cuidar de vários assuntos diferentes ao mesmo tempo. Para mim, é uma coisa que às vezes é meio confusa e eu preciso de um caderno, de uma mínima organização em lista para começar. Mas como é que é para você, assim? Como é que você não pifa? Ou você já pifou também por conta disso? Ou estamos pifadas. Estamos todas pifadas, ai meu Ai, Deus. amiga. Meninas, estamos aqui todas cansaditas, né? Hoje estamos gravando uma sexta-feira, prestes a sextar, e assim, você foi falando, eu fui pensando, gente, eu vou casar esse ano, né? Tenho MDP, ai, tenho outro trabalho também, né? E o trabalho no Nubank. Tem que dar atenção pro noivo, tem que cuidar dos gatos, comer saudável, fazer exercício, ligar pra família. Eu anotei aqui, eu faço igual você, tá? Eu faço uma lista e aí é uma loucura. O tema da minha terapia dessa semana foi a minha procrastinação. Porque quando eu tenho muita coisa para fazer de diferentes contextos, o que eu faço? Não faço. Vou jogar videogame. A coisa menos prioritária do mundo, porque eu fico muito assustada com a quantidade de coisas e aí eu não consigo priorizar. E, gente, a gente tem histórico de ser produteira, né? Mas a vida, ela tem dessas. A priorização da vida. Meu, e assim, tantas decisões a serem tomadas no trabalho que eu acho que a gente fica um pouco cansada na nossa vida pessoal, às vezes, para tomar qualquer decisão, né? Tipo, o que vamos pedir hoje para comer é o clássico, né? Sim! Ai, eu Ai, me sinto nossa. muito assim também. Ai, gente. Drenada, né? Coisinhas bestas às vezes acabam ficando complicadas. Eu quero também te ouvir assim, para começar, o que que são essas quantidades de coisas que você tem na sua cabeça? Só para ver se a gente tá na mesma página de loucuras e de contextos, Nossa. amiga. Bom, acho que a minha cabeça se reflete na quantidade de abas que eu tenho abertas aqui no meu Chrome. Gente, é assim. Bom, aqui no MDP, falando só de trabalho por enquanto, né? Eu tenho bastante mudança de contexto, porque, enfim, são muitas iniciativas, então, dependendo da iniciativa, uma precisa de um apoio específico em algum assunto, e isso pode ser tomar a decisão sobre, sei lá, um tema, uma convidada, por exemplo, para um, não sei, um esquenta que a gente vai fazer do festival, já fica esse spoiler. Então tem esse exemplo, então pensar em grade, agenda, entender quem que pode estar junto, né, e qual que vai ser o storytelling, assunto do evento, mas também tem enviar um e-mail marketingzinho, porque a gente está no momento de venda do nosso curso. Aliás, parêntese, já fica o nosso jabá, curso Métricas para Produteiras, incrível, link na descrição, gente, preço tá bom,
instrutoras maravilhosas. Se eu fosse você, não perdia. O conteúdo é Ambiente excelente. seguro, Ambiente maravilhoso. seguro, pode trazer todas as suas dúvidas e você vai sair sabendo analisar muito bem o seu produto e com muita segurança. Então, fecha parênteses. E aí já mudou para outro assunto que é o curso, entendeu? Aí de tarde, talvez eu precise verificar alguma coisa do clube, que também já é outro contexto. E assim, eu acho que eu tenho uma dificuldade que é, além dessa mudança de assunto, que assim, uma lista pode me ajudar, né? Então, geralmente eu começo meu dia escrevendo na minha agenda tarefas, coisa bem simples mesmo, um quadradinho na frente, um checkbox e o que eu preciso fazer. E isso geralmente é por assunto, né? Então, clube, preciso ver alguma coisa, curso, preciso ver outra coisa e tal. Mas se uma mesma iniciativa tem várias coisas para serem feitas, acho que eu já fico meio bugada, sabe? Porque aí eu não sei nem pôr na lista direito, às vezes. Eu fico assim, ah, tá bom, eu tenho que categorizar minha lista, então tudo que eu tenho que fazer do clube, aí já ferrou pra mim, sabe? Você acredita? Amiga, Eu só... mas isso é muito real. Sabe o quê? Porque às vezes eu fico indignada que eu também já passei por isso, de tentar fazer um negócio de hiperfoco e aí trava a agenda só para aquela coisa. E aí eu lembro que tinha uma época que eu tava muito focada nisso, assim, de, eu vou fazer agenda daquela coisa, de categoria. Aí a minha tarde, sei lá, de quarta-feira, é só one on one, one on one, one on one. Eu terminava aquele dia uma merda. Eu não aguentava mais, odiava pessoas, não quero mais. Então eu fiquei assim, gente, acho que esse negócio de produtividade a qualquer custo e a gente tentar fazer caber as coisas e nossa, não funcionou pra mim. Eu acho que eu fiquei pior do que eu tava se eu tivesse feito coisas aleatórias, digamos assim, numa mesma tarde. Eu fico impressionada, assim, eu faço a minha lista da semana, aí eu coloco lá 10 itens. Sabe quantos que eu vou realizar? 3 ou 2. Nossa, eu fico indignada. Aí É eu um falo assim, gente, clássico. não é possível. Ah, e tem dia que eu coloco duas coisas na lista, mas assim, elas têm um tamanho gigante e, tipo, não adianta nada. Porque, assim, vai me Sim, tomar um tempão, às vezes eu nem vou concluir naquele dia. E me dá um pouco de agonia isso, porque é isso, às vezes é uma coisa que eu comecei e ela tá ali na minha lista, eu não vou ticar ela da lista, né? Porque eu não terminei. E aí, às vezes, eu fico com uma sim. sensação, ai, tipo assim, só tinha essas duas coisas pra fazer, mas eram duas coisas imensas, assim, também. Ai, Esse momento parece que nunca para, né? Porque é uma constante. Se olhar todos os nossos podcasts, você fala, nossa, tá num momento de muita loucura, ou tá numa correria. Mas é isso, na sociedade que vivemos hoje né, capitalista, enfim. A gente tem que fazer mais com menos, ainda mais com o surgimento, né, das novas tecnologias, e aí já conversamos bastante disso. E eu sinto essa loucura cada vez maior, e eu acho que pragmaticamente não melhorou tanto assim a nossa vida, no sentido a gente tem as mesmas horas que tínhamos antes, e a gente tá com muito mais coisa no nosso prato, e é isso. Não temos, né, sei lá, assistentes para ajudar a gente. Não sei se você tem, mas eu não tenho. A gente não pode não ter todos os luxos assim que pessoas mais ricas vão ter e tudo mais. Então, assim, a gente vai ter que despriorizar algumas coisas. E é muito ruim quando. Acho que uma coisa que eu fiquei refletindo assim, quando a gente desprioriza coisas que nos fazem bem, que teoricamente não seriam prioritárias, né, entre aspas, no, porque não é seu trabalho, não é a coisa que é mais importante, entre aspas, e aí você acaba, então vou esticar um pouquinho mais e aí eu não vou na academia. Aí eu vou esticar um pouco mais, ou pô, eu não terminei um documento, então eu vou comer um delivery. Vou comer uma coisa rápida, sem tanto prazer. Então, assim, é muito complicado mesmo também como a gente funciona nesses múltiplos contextos, que às vezes a gente acaba se despriorizando para poder priorizar nessas 50 mil coisas que aparecem na nossa rotina. nossa, amiga, isso é muito real. Eu falei que a gente talvez não fosse dar nenhuma solução nem nada, mas talvez uma dica, claro, isso depois, né, de anos despriorizando coisas importantes para mim mesma. Então, depois de despriorizar muito que era importante para mim,
essas questões, né, essas atividades que geram bem-estar para a gente, né, então, uma atividade física, um hobby, que são facilmente engolidas aí por N tarefas que a gente tem geralmente no âmbito profissional. Se eu pudesse dar um conselho hoje, acho que eu falaria assim, evite ao máximo despriorizar isso, né, porque conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai se inundando de mais e mais tarefas que não nos preenchem num lugar que desse bem-estar, né? Porque facilmente a gente pode se perder e dar muito mais horas para ele, enfim, por N necessidades, né? Tem muitos contextos. E aí não tem milagre, né? Se a gente precisa ficar mais tempo no trabalho, ou mais tempo nessa atividade, nessas 24 horas do dia, vai despriorizar provavelmente alguma coisa que é boa para a gente fora do âmbito profissional, né? E geralmente tudo que nos dá bem-estar, né? Então, mas sempre fica de olho nisso, assim, porque é muito importante. A gente precisa do nosso tempo, né? Para as coisas aí que nos dão bem-estar. E eu acho que eu queria entender, já que não sei como é que você faz, assim, ou se tem alguma coisa que você faz do tipo para essas mudanças de contexto mesmo. Então, digamos que você foi lá, analisou o que você precisa fazer no dia, listou tudo bonitinho, aí você falou, beleza, eu vou começar por isso. Como é que é esse processo de você terminar e depois ir para um outro contexto diferente, sabe? Eu reparei que eu acho que é culpa das minhas abas também, eu não fecho as abas, né? Eu deveria fechar, Ai, você porque consegue, amiga! Tenta! Porque assim, eu tô começando, aí beleza. Aí tô naquele assunto, mas aí alguma coisa daquele assunto me puxou para um outro, que é diferente, assim, pode ter um link, mas assim, é diferente. Aí eu já tenho uma aba que tá com esse assunto, vou fazendo esse assunto, e aí quando eu vejo, eu comecei uma coisa, e aí eu já tô em 3 tarefas ao mesmo tempo, e aí eu tenho que retomar a consciência e falar, nossa, peraí, eu preciso terminar isso daqui que eu tava fazendo. Isso aconteceu hoje, tá, gente? Tô falando isso de memória, assim. Hoje, pela manhã, foi exatamente o que aconteceu. Então, eu não sei, amiga, como é que você lida com Sim. isso, assim, especificamente? Como lida ou não lida, né? Mas assim, É. eu super te entendo. Para dar um contexto assim, no Nubank, eu hoje estou como gestora, né, de pessoas, mas tô como líder de uma área, de plataforma e tudo mais, e é na parte de empréstimos. E temos muitos produtos de empréstimo, né? Seja para pessoa física, pessoa jurídica, países diferentes. Então, cada hora aparece um contexto diferente. Um produto novo que está querendo ser lançado, demanda chegando de tudo quanto é lado, e a liderança de pessoas, e aí tem que envolver do nada em alguma coisa mais caótica que chegou, que era regulatória e precisa fazer para ontem, a gente já está atrasado. E aí eu acho que o que eu prego bastante assim é ter um pouco mais de flexibilidade na minha vida, na minha agenda. Eu vou tentar exemplificar para ver se faz mais sentido. Eu tive muito problema já de questão de exaustão, né, e de cansaço. Eu era uma pessoa que ficava até altas horas trabalhando e sacrificava bastante esse negócio do bem-estar e justificava que era momentos. Ai, porque o trabalho tá precisando muito. E acabava que os momentos viraram muitos momentos e para sempre, assim. Então, não tinha espaço de respiro, não tinha, tipo, se uma reunião desse errado, as outras iam cagar. Ou as coisas depois das reuniões, tipo, meu bem-estar ia cagar, então eu não podia mexer em nada. Então, é uma coisa que hoje eu tenho para mim de não lotar a agenda e ter uma parte toda segunda-feira muito dedicada, assim, horas. É horas, é a manhã inteira só para planejamento. Porque eu não vou fazer na sexta-feira, eu não sou dessas. Aí segunda-feira vou começar, vou ter meu ritual aqui, vou tomar meu cafezinho, não sei o que lá. Mas eu dedico muito tempo religiosamente só para, tipo, tentar entender, desmarca o que tem que desmarcar e elenca prioridades assim da semana e não do dia. Porque daí eu ajusto, sabe? Eu me sinto mais feliz com uma checklist de semana do que uma checklist por dia. Aí a checklist por dia, eu acho que é mais fácil no sentido de bem pequenininha, tipo,
eu escrevo coisas idiotas do tipo, marcar one-on-one com fulano para entender tal coisinha. Ou ler documento X. Ah, eu também Fazer faço isso. tabela Y. Aham. E aí isso ajuda muito no dia. Mas da semana aí fica um pouquinho maior, né? Tipo, preciso terminar uma documentação. Preciso garantir uma apresentação estratégica, blá, blá, blá. Então, acho que ter essa prioridade mais clara ajuda. Mas o que mais acho que me dá conforto é essa clareza de que eu estou no poder da agenda. Acho que não é nem a flexibilidade de ter os espaços, mas de eu estou no comando da minha vida. Está tudo bem se eu cancelar coisas, eu vou Ai, lidar com isso. amiga, É isso é muito bom, hein? difícil, né? Eu me sentia muito vítima. E eu vejo Eu assim, também. né? É tipo assim, eu tenho que cumprir esse horário, eu tenho que ir nessa dele ou nessa reunião que vai todas essas pessoas importantes, e só eu não vou, mas eu não tô entendendo pra que serve essa reunião, sabe? Esses Aí dias eu tinha comentado, né? Nossa, por sim, que que eu fiz verdade. comigo mesma? Assim, 3 semanas seguidas de várias reuniões, depois das 18. Por que, meu Deus? Tipo, eu, sabe, eu fui, beleza, vamos resolver, tem que marcar, então é esse tempo que tem, beleza, vamos nessa. Mas quando eu vi, assim, era quase um mês que esse espaço, né, que a gente acaba geralmente destinando para as coisas extra trabalho, né, depois das 18, das 19, eu tinha preenchido com trabalho, com mais trabalho. E aí foram 3 semanas que eu comentei real, né, já que tipo, nossa, Sim, eu sofrendo. preciso, eu preciso tomar o controle da minha vida novamente. E eu acho que encaixa com o que você falou, né? É verdade. A gente tem o poder de dizer alguns nãos ou de propor assim um horário que também faça mais sentido para a gente dentro dessas horas de trabalho, né? Aliás, falando em reuniões, nosso último episódio foi sobre reuniões. Silvana trouxe todas as do's and don'ts, para falar inglês para quem gosta, Ai, amiga, olha como ela é irônica. Quem conhece a Thalita sabe que ela tá sendo irônica, Ai, gente. só um pouquinho. Mas vai lá ouvir, tem, assim, tá bem legal. Então tem algumas dicas aí para otimizar também as reuniões nesse episódio. Mas é verdade, a gente é dona da nossa agenda, né? Acho que na vida profissional eu pessoalmente demorei muito também para ter essa consciência. Até depois dessa experiência que eu comentei, né? De 3 semanas direto com várias reuniões depois das 18, que foi assim, nossa, por que que eu fiz isso? Eu tento olhar 2 semanas, porque tem algumas reuniões que eu tenho que são quinzenais, né? Então, tento olhar 2 semanas para já ver se eu tenho algum compromisso pessoal, que é naquele horário. Como eu disse, né? Eu tento mais hoje em dia não cancelar compromissos pessoais por causa do trabalho, mas, enfim, tudo é adaptado, né? Mas eu tento dar mais prioridade para isso e já ajustar com antecedência caso haja algum conflito, né? Acho que isso é bom. E eu concordo com o que você disse, né? Para planejar a gente também precisa de tempo, né? Então destinar algumas horas talvez, né, para fazer um planejamento mais eficiente, sei Sim. lá. E tempo, cabeça, assim. Eu acho que também uma coisa interessante dessa parte da gente tomar o rumo da nossa agenda é a gente também se conhecer o que funciona, né? Igual você comentou sobre, pô, não funciona bem, por que que fiz isso comigo, sabe, no final do dia? Não é o meu horário ideal. Eu tô falando isso porque eu tinha comentado do hiperfoco lá que não funcionou, né? Pra mim ficar lotando de uma categoria. Eu acho isso muito caótica. Porque eu gosto de muitos assuntos, me energiza bastante coisas diferentes. Não uma coisa muito caótica no sentido de, pô, tem que entregar 50 mil coisas para ontem no mesmo dia e aí tudo no mesmo deadline. Mas ter muitos temas me dá satisfação. Só que aí, acho que por muito tempo eu tentava me encaixar nesses padrões de produtividade. Só que eu percebo que eu sou muito mais feliz e produtiva mesmo se eu faço assim, pô, vou fazer o doc desse negócio que tá me incomodando, não é a coisa mais prioritária, mas se eu não fizer esse documento, não consigo parar de pensar nisso. Mas já que você tem essa entrega que é a prioritária da quinta-feira, você tem que fazer a apresentação, os slides.
Não consigo tirar este assunto da minha cabeça. Preciso fazer um documento com os requisitos claros. Preciso fazer, sei lá, um épico no Gira. Ai, Amiga, não consigo me amiga. concentrar se eu não fizer algumas coisas. E aí é muito louco isso, porque se você olhar numa ótica de, ai, priorize as coisas que são mais importantes, nananana, você não vai fazer, sabe? Você vai ficar lá sentada com a bunda tentando fazer os seus slides, que é pra quinta-feira e era mais importante, estratégico e urgente. Mas eu não consigo, não dá. Não vivo, fico obcecada. Ai, amiga, mas eu acho. Ai, eu me identifico um pouco, porque acho que às vezes tudo que a gente quer é uma atividade onde a gente vai botar um fone e vai digitar umas coisas na frente do computador. Tipo Ai, assim, sim, sim. sem, sem necessariamente precisar tomar 55 mil decisões estratégicas importantes, porque o seu objetivo é, pô, eu preciso tangibilizar essa ideia, sei lá, colocar no papel mesmo. Ou às vezes é uma planilha, algo que realmente você vai fazer sozinha. Eu sinto que isso pode ajudar a gente nessa retomada de foco, assim, ou nessa reenergização, porque eu acho que, não sei se é no ponto que você estava falando, mas eu me identifiquei assim. Às vezes a gente tem tudo isso de prioritário para ser feito e a gente não quer fazer. Quer procrastinar e tal. E eu acho que assim, se eu procrastinar com uma atividade que eu sei que eu preciso fazer, ela não é a mais prioritária, mas eu vou precisar dela daqui a pouco, pelo menos eu concluí uma coisa que a Thalita do futuro vai me agradecer. E isso também me ajudou a limpar um pouco a cabeça, sabe? E eu concordo, acho que usar isso a nosso favor, né? Fazer o que funciona pra gente, né? Assim, pode ser um contrassenso. A gente não tá, né? Como eu disse, né, gente? Nós estamos aqui, dando super dicas maravilhosas pra vocês. Mas, assim, tem que ver o que funciona, né? Pra cada um, porque teoricamente o que a gente faria tem que priorizar estritamente isso e fazer só o que tá priorizado. Mas, né, o ser humano, né, gente? Poxa, a vida já é tão difícil. Olá, ouvintes do podcast Mulheres de Produto. Hoje o jabá vai ser um pouquinho diferente, porque eu tô aqui para falar do curso Métricas para Produteiras, que é o curso sobre métricas de produto exclusivo da Mulheres de Produto. Então, a gente montou esse curso pensando em te ajudar no dia a dia, em todos os desafios que a análise de métricas podem trazer pra gente. A gente quer, de fato, te ajudar a dominar essa arte de analisar métricas e entender o que é mais importante para o seu produto e, consequentemente, para o sucesso dele. As aulas começam no dia 6 de maio, o curso tem duração de 7 semanas, os encontros são sempre às terças-feiras, a partir das 19 horas. Tem certificado no final, as aulas são ao vivo e gravadas, então se você comprar o curso, não conseguir assistir uma aula ao vivo, pode assistir a gravada depois sem problemas. E mais informações estão aqui no link da descrição desse episódio. Então espero te ver lá. O nosso time de instrutoras está incrível, são mulheres super qualificadas, profissionais excelentes dessa área. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa chance, tá bom? Link aqui na descrição do episódio. E sabe o que é louco? Porque, quer dizer, a gente às vezes ignora a nossa intuição, né? Então, meu, tem coisas que eu fiz que ninguém pediu. Só que hoje elas geram muito valor. Tipo, tem coisa que não, tá? Que aí jogou no lixo, era só pra mim mesmo, era um rascunho, virou uma nota. Mas tem documentos que eu fiz que, pô, naquele momento não precisava, mas depois eu ganhei muito. Porque eu escrevi um documento, naquele momento eu entendi a parada, eu vi que eu tinha uma dúvida que eu precisava ir muito atrás e aquilo me desbloqueou outros lugares, sabe? Então, tem essa parte dessa coisa não lógica, né? Que tem um pouco de intuição, um pouco dessa sensibilidade nossa também da gente valorizar e o autoconhecimento que é ignorado, né? Se você vai nos coaches de hiperprodutividade ou essas dicas. É isso, não acreditem em tudo, gente. Testa e vê o que funciona pra você, né? O que se encaixa no seu dia a dia, é verdade. E aí eu acho que talvez, pra mim, assim, um eterno desafio é só
questão de desligar um assunto e conectar no outro, assim, direto, às vezes, né? Então, eu sinto que eu preciso, talvez eu tenha que me dar mais uns minutos, né? Às vezes é levantar, Ai, beber uma sim. água, né? Refletindo agora. Ai, olha só, ela já fez a reflexão. Mas, amiga, isso é muito verdade. No livro, ai, eu sou cadelinha do livro lá da Sociedade do Cansaço, né? E uma coisa que me marcou muito é a parte que fala do ócio. Que aí você está. Não é que você está tendo ócio aqui, tá? Mas é que fala do ócio associado. Que só com ócio, que aí tu vai ter a reflexão. E aí que tu muda um padrão, né? Você consegue fazer uma coisa diferente. É isso, porque a gente fica tão loucos nas nossas agendas, não tem nenhum momentinho de respiro para daí questionar o que é que a gente está fazendo com a nossa vida. Ou dá tempo de você rampar no contexto, respirar, né? Igual você falou. Então achei muito bom, porque aqui parece que você tá fazendo a reflexão também ao vivo. Nossa, eu acho que sim. Acho que falar sobre isso ajuda também, mas é, né? Assim, é um momento onde eu não tô num contexto específico no assunto, tô distante disso, acho que consigo refletir, assim. Mas esse respiro, né? Acho que é muito importante mesmo. Tipo, até poderia estar mais hidratada, né, amiga, fazendo essa reflexão aqui agora, né? Poderia me levantar mais, beber mais água, dar esse tempo para o meu cérebro, dar aquela descansada mínima, tipo, não, agora Sim. você pode estar preparada para voltar, mais oxigenada e hidratada para o outro assunto que você precisa tratar, né? Acho que né, gente? Acho que tem coisas simples que dá pra gente lembrar de fazer mesmo, né? Sa- Então, eu acho que é tão intrínseco com a gente, assim, porque demorou muito pra eu ficar à vontade de espaçar meia hora de reunião. Porque ainda é muito comum eu encavalar, tá? Eu falo as coisas aqui, mas eu ainda faço muitas outras coisinhas. Mas eu lembro que era uma coisa inadmissível na minha agenda, assim. Um intervalo de meia hora entre uma reunião e outra. O que eu vou fazer com meia hora, gente? E aí a agenda, ela fez aquele negócio dos 10 minutos, né? Você marca e coloca, ai, das 9 às 9h50. Então a gente tem uma sim, ilusão dos 10 minutos que ela é a pausa. Mas o que aconteceu no remoto, gente? dura As uma reuniões hora. esticam e você não tem tempo de mijar. Ah, isso é E real você tem que demais. colocar BRB, né? Porque a gente é chique, a gente fala inglês Ai, na gente, Be Right Back. eu demorei muito pra saber o que é Eu BRB, também, tá? amiga, Ai, eu que pesquisei ódio, no Google. gente. Manda um já volto, Eu mando, pessoal. nossa, assim. E aí não dá tempo de fazer xixi, aí a gente pede desculpa o quê? Porque tô atrasada porque tava fazendo xixi, entendeu? Ainda tem esse E, constrangimento, né, gente? Tem que falar ai, assim, gente, gente, tava fazendo um desculpa. xixi. Ah, não, pelo amor de Necessidades Deus. fisiológicas, desculpe. Mas assim, que loucura, né? Para mim ainda é muito difícil essa meia hora, só que aí a gente fica assim, cara, o que você quer otimizar, né? Porque você vai e tenta, às vezes, fazer um monte de reunião, um monte de coisas, ou tarefas, ou virar uma máquina assim, para daí terminar o dia mais cedo, por exemplo. Uhum. Mas aí, a que custo? Porque às vezes encavala um monte de mensagem, um monte de coisa que você não conseguiu correr atrás, você não tinha meia hora, ou não tinha uma hora de descanso e respiro. E isso, aí você se ferrou. É Fim da isso, é história, uma você se ilusão. ferrou. É uma ilusão quando a gente acha que tá otimizando, sabe, a qualquer custo. É Isso é isso. verdade. E você falou ainda uma coisa importante, que é tentar fazer as tarefas enquanto tá rolando a reunião. Isso levanta duas questões. Talvez aquela reunião você poderia ter dito um não e estar mais tranquila para fazer suas coisas, né? Ou realmente você se atropelou, encavalou coisas e tudo que você precisa fazer, né, de atividade ficou acumulado e aí você só tem o tempo daquela reunião para adiantar, né? Aí, gente, tem um outro constrangimento que é eventualmente alguém vai te perguntar alguma coisa na reunião e você vai estar assim resolvendo coisa no Slack, não vai ser legal, sabe? Você não vai ter o que responder. Ai, vai ser tão constrangedor. Ai, Vou te vai ser falar, horrível. Jaque, o que você pensa sobre? Aí você fala assim, Ai, ai, você desculpa, pode pode repetir? repetir? Clássicos. Clássicos do remotinho. Quem nunca, Ai, quem gente? nunca?
Se a câmera tá desligada, você não precisa nem fazer o carão, mas se ela tá ligada, meu bem, você vai ter que, Meu, nossa, desculpe, pode repetir novamente? Desculpe, meu gato miou aqui neste momento. Mas, amiga, sabe uma coisa que eu fiquei pensando que você falou? Eu me identifico também. Nossa, eu me identifico todo dia também. É o mesmo comportamento, só muda os temas e os projetos. Como a gente é muito inclinada a uma sociedade que faz, né? Faz muito, nosso valor é sobre fazer. Porque você tava falando, eu lembrei assim, eu tava num workshop essa semana, no trabalho mesmo. E aí eu entrei no mar, tipo assim, eu tinha que fazer um negócio no workshop, tava lá, durante mesmo, tava rodando, dinâmica, não tinha muita gente, tava fazendo remoto. Aí, do nada, eu encasquetei com um post-it. Aí eu falei assim, nossa, mas eu tô com uma dúvida. Preciso fazer uma query. Preciso fazer uma query agora. Preciso entender este dado, porque Ai, este dado sim. está me cutucando. Aí eu parei de prestar atenção no workshop, fui lá, abri o BigQuery, aí falei assim, não, mas quais dados eu preciso ver? Aí eu comecei a pesquisar outras coisas. Aí, quando eu fui ver, o workshop tava rolando, aí eu voltei assim, eu falei, meu Deus, que viagem, por que que eu tô... Né? Porque tô louca, tô fazendo. E aí eu fico assim, nossa, às vezes a gente entra nos loops muito louco de fazer, descobrir, e não tem um respiro, né? Parece que o ato de pensar, ele é automaticamente traduzido para uma ação. Nossa, é verdade. Nossa, eu Enfim. fiz Meu Deus, outro dia. A gente tem uma ferramenta aqui chamada Note LLM no Workspaces, né, e tal. E aí eu falei, não, beleza, vou usar isso aqui para me ajudar a entender alguns números e tendências assim de redes sociais e tal. E aí enfiei um monte de documento lá, tive que criar alguns. Aí nessa de números de redes sociais, não sei o que, já me puxei pro podcast, já estava criando um outro Note LLM. Eu falei, não, peraí, eu preciso voltar para aquele outro. Aí, tipo, fiquei hiper focada no outro de novo. Então é uma loucura, assim, gente. Você vai entrando nesses loops, né? E aí você tem que se lembrar, assim, gente, por que que eu vim parar aqui mesmo? Qual que era a minha dúvida principal? Dá até você fazer isso, você já gastou uma hora às vezes, né? Eu não sei, às vezes eu fico muito imersa, então. E aí tem que fazer, tem que ver o número, e aí pensa, e aí isso já puxa para um outro assunto, que aí, cara, aí quando eu vi, nossa, Não, acho mas que é podia ter parado uma. antes. Eu sempre repito as mesmas referências, gente. Parece que eu só li esses dois livros na minha vida. Mas tem o livro que é sobre burnout. E aí me marcou muito uma parte que também fala da gente terminar o ciclo do estresse. Você tá num flow, tá estressada, nanana, e aí você precisa interromper fisicamente aquilo. Uma atividade física mesmo. Igual você falou, poderia ter Hum. tomado uma água, poderia não sei o que, não sei o que lá. No caso do ciclo do estresse, eu sempre termino com exercício, né, pra encerrar o dia. Eu não consigo encerrar o dia se eu não faço alguma coisa fora de casa. Então tem que ser assim. Mas durante o dia eu tenho o momento do chá. Ai, que E legal. aí eu faço um chá gelado ou uma água, sabe, com limão gelada, porque pelo menos é um momento forçado de tá Nossa, bom. muito bom. Sai desse lugar da tela, que é muito ruim, né? Às vezes a gente fica no flow, às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Porque às vezes a gente entra num flow que é muito nada a ver. Mas isso me ajuda muito, sabe, amiga? De pegar e ter o momentinho. Tem o momentinho do chá ou o momentinho do lanchinho da tarde. Ai, muito bom. E são E aí coisas é bom. ótimas e prazerosas, né? É É, isso. você tem tempo de parar 5 minutos, 10 minutinhos e fazer um negocinho, É verdade. É verdade. meia hora. Ai, gente, eu acho que essa é a melhor dica do episódio, tá? A Thalita Eu foi uma acho. autorreflexão. Eu acho que sim, gente. Porque. Mas sabe o que eu acho? Eu herdo no meu inconsciente um, um hábito. Sabe quando a gente trabalhava no presencial? Eu hoje trabalho 100% home office, né? Estamos vendo aí movimentos muito fortes de volta para o presencial, então
Força Guerreiras, né? Aí nós sabemos que a adaptação para o home office foi bem boa para a maioria das pessoas, então a retomada do presencial exige, né, um outro planejamento e tal, estamos com vocês. Mas eu lembro que essa época, o escritório ele tem uma coisa ritualística, assim, né? E de. Como posso explicar? De atuação das pessoas, né? No escritório tá todo mundo sentadinho, cada um na sua baia, em frente ao computador. E se você terminou o que você estava fazendo, talvez você, entre aspas, finja que está fazendo mais coisas, porque é da dinâmica do escritório você se mostrar que está trabalhando, sabe? Ou se mostrar Sim, disponível sim. 100%, ou tipo, tô ali e tal. E eu acho que eu trouxe isso pro home office um pouco de, gente, não é como se eu tivesse alguém no meu cangote assim, Thalita, cadê? Cadê aquilo lá? Cadê aquela análise? Tipo, não. Mas eu mesma faço isso comigo, sabe? De tipo, não, beleza, eu tô aqui, eu estou na frente do computador e se alguém precisar, eu tô aqui. Mas hoje, no meu contexto, eu não preciso disso. Só que eu acho que o meu inconsciente trabalha um pouco nessa lógica, às vezes. Aí talvez por isso, né? Você falou de ter esse momento de sair, fazer uma coisa física. Acho que meu corpo não se acostumou ainda que eu tenho essa liberdade de, meu, verdade, ó, terminei aqui, eu vou ali gastar 10 minutos, 20 minutos que seja, não importa, fazendo o meu chazinho, tomando Nossa, um amiga. arzinho, Uhum. de repente fazendo um crochê, né, gente, que sou das artes manuais também. Então, eu acho que tem um pouco isso, eu tenho um pouco essa coisa no inconsciente, assim, que acho que eu preciso me livrar um pouquinho, né? Tomar mais água. É que Principalmente tá levantar, tão. né? Levantar e Sim. fazer coisas. Tá tão intrínseco na gente, vou só repetitiva da referência, mas tem um trecho do livro que fala sobre a gente nem precisa nessa sociedade mais do chefe, né? Porque a gente virou nosso próprio chicotinho. E é tão louco como que essa questão da alta produtividade, ou de ficar trabalhando bastante, já tá tão intrínseca na gente, a gente acaba às vezes nem percebendo, né? Toda vez que eu vou para São Paulo, no meu esquema ele é híbrido, mas é bem bom no sentido de eu fico uma semana no escritório presencial a cada 3 meses. E eu hoje moro no Rio de Janeiro, e aí quando eu vou para São Paulo, nossa, é uma semana muito intensa, assim, porque tem essa questão, mas São Paulo acho que respira um tempo diferente também. Então tem uma questão cultural que eu percebi que, de locomoção, muitas coisas tem que planejar muito, ou às vezes você vai sair, então você tenta fazer tudo mesmo, porque já que você saiu de casa, né, aí você tenta aproveitar, faz o dia Total. render. Então tem essas questões culturais também, de o ambiente, não só cultural, né, mas o ambiente também que a gente respira ele e a gente vai estar imerso naquela situação. Então, a gente procurar também se nutrir de dado que não tem sempre como você ficar mudando o ambiente que você tá, o que você pode fazer, já que, pô, a tendência da sociedade e o ambiente que você vive já vai ser assim, já vai te drenar de qualquer forma. É um grande desafio mesmo. Concordo. São Paulo é muito intenso, né? Essa questão do trabalho, mas não vou falar mal de São Paulo, gente. É isso, Não, né? é isso. Não é? Ai, amiga, acho que eu desabafei. Acho Eu que também, adorei. foi bom falar sobre isso. Se você que está nos ouvindo se identifica, por favor, deixe seu comentário para eu saber que eu não, né, não tô sozinha aí nessa grande confusão. As tarefas saem, né? A gente faz, a gente consegue entregar, mas assim, o processo, gente, tem essas coisas, né? Se a gente fosse falar de uma grande dica, é isso, gente. Vamos nos levantar um pouquinho, beber uma água, um chá, ou fazer um lanchinho de vez em quando, né? Listas são boas, mas tome cuidado, né? Acho que é isso. Tem dia que eu nem faço lista, gente. Tem dia que a minha cabeça tá assim, você já sabe que você precisa fazer isso, 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 e funciona, e tem dia que não funciona. Então, acho que tem que ver mesmo o que, que é melhor, né, para cada uma. Não, é complementar da dica, assim, acho que de autoconhecimento, a gente falou bastante da adaptação da agenda, né, do que funciona melhor para você. É,
E tá tudo bem você fazer coisas que você quer fazer e não fazer a coisa mais prioritária. E também acho que um outro é compaixão, no sentido de quando as coisas não derem certo, que elas podem não dar mesmo, aí você planeja as paradas e aí não acontece, aí é uma semana cocô, não ser o fim do mundo. Acho que Ai, é isso é muito isso. importante a gente ter mais autocompaixão, e não se tratar tão rígido assim quando não sai como esperado. É isso, amiga. É. E aí, se você estiver se sentindo assim algum dia, manda uma mensagem para uma amiga sua para ela te falar isso. Porque é o que a Jaque faz comigo. Duro! A gente Tipo, faz. amiga, calma, né? Aqui são só os desabafos públicos, mas a gente desabafa em longos podcasts no WhatsApp. Ai, total. Ai, muito bom. Aí, antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma dica de um vídeo do canal do Hora Thiago. Eu gosto muito dele, ele é maravilhoso. Muito Ah, ele é bom! muito bom, né? Ele é incrível, fala bastante de cultura pop, mas não é só isso, tá, gente? Ele não é inocente, tá bom? Por isso nós gostamos. E ele tem um vídeo muito legal. O nome do vídeo é Produtividade em Tempos de IA. Então, claro, ele traz muito do contexto dele trabalhando no YouTube, etc, né? Mas, enfim, ele não fala só disso, ele traz exemplos da cultura pop para embasar o que ele tá falando. E é um vídeo bem bom, assim, questionando, gente, produtividade para quê, né? Assim, o que, que é essa coisa de produzir, produzir, fazer mais e fazer mais, que acho que tem um pouquinho a ver com o que a gente trouxe aqui também, mas é um tema até mais amplo, né, do que a gente falou aqui. Então, é a minha recomendação, porque eu lembrei desse vídeo, eu gosto muito dele, acho que traz boas reflexões aí também, incluindo, né, essa questão da IA, que, enfim, só se fala disso ultimamente, eu acho que é importante a gente colocar ela nessa conta da produtividade também. Muito bom, amiga. É isso, Vou minha assistir amiga. também. Vou Ai, deixar assiste. uma dica de. Não tem tanto a ver, assim, mas com o que a gente falou, mas tem um pouco. Que é um episódio do Gostosos Também Choram, que a Lela fala dos inegociáveis. Que eu fiquei pensando muito nisso, assim, na hora que a gente foi falando de, ai, enche, né, de múltiplos contextos na nossa vida, e aí o que que caga? Caga o bem-estar. E aí eu acho que ela propõe essa lista do que é, de você refletir o que é inegociável pra você, né? O que você não abre mão. E eu achei muito bom esse episódio, que eu fiquei refletindo também. Ai, muito bom. Eu ouvi já. É muito bom mesmo. É muito importante. E estar consciente, né, gente, assim, disso. E fazer escolhas, né? Fazer escolhas estando consciente delas e entendendo de fato o que é inegociável pra gente é muito importante, né? Muito bom, amiga. Adorei sua dica também. Amei o episódio. E Ai, deixa comentário, que senão a Thalita vai ficar triste. Eu também. A Ai, gente gente, por adora. favor. Deixa seu comentário, A conta aí gente se como é que sente é. amada. Sim! A gente sabe que você tá ouvindo a E gente. compartilha, né, nas benditas redes sociais. É isso, Compartilha, gente. gente. Espalha aí o desabafo por aí. E então é isso, né? A gente se vê em algum outro desabafo muito em breve, né? Aquelas, né? Não vou prometer. Mas a gente vai voltar com frequência aqui para Sim. desabafar mais. Beijinho. Beijo. Tchau, tchau.